Quem acompanha o Jornal da Oeste, segunda edição, já sabe, Flávio Bolsonaro está em Buenos Aires. Com exclusividade para nossa audiência, o pré-candidato deu uma entrevista para a correspondente Maria Laura Assis sobre a participação em um importante evento pró-Israel. A reunião com Javier Milei na residência oficial da presidência e a famosa Onda Azul que toma conta do continente. Vamos acompanhar. Gostaria que o senhor começasse comentando como foi essa participação desse evento, do que se trata o evento e como foi a participação também aí da reunião com o Milei. Bom, Lara, boa tarde, grande honra estar falando com vocês aqui, a Revista Oeste. Bom, eu vim para cá a convite de um evento que trata de líderes de vários locais do mundo, líderes conservadores, que dão apoio ao Estado de Israel, momentos em que há um grande ataque ao Estado de Israel, muitas falas antissemitistas, inclusive. Então, nesse sentido que vim para cá, participar desse evento e receber aqui também, na fala do presidente Milei, um trecho muito importante em que ele diz torcer muito para que a Onda Azul, que está tomando conta de todas as Américas, chegue também ao Brasil. Falando nisso, nessa famosa Onda Azul, como o senhor vê o avanço dessa Onda Azul pela América Latina e qual a influência que teve Javier Milei e Donald Trump justamente nesse avanço? Olha, o que eu vejo na história recente para trás aqui é que é o seguinte: a gente tem ciclos, né, de governos que vêm de esquerda, governos de direita, e nesse momento há esse ciclo nas Américas de governos de direita, que é a chamada Onda Azul. Sim, eu acho que junto com o presidente Bolsonaro, foi a partir da eleição do Milei que iniciou-se essa Onda Azul pelas Américas. Começou pela Argentina, onde nós estamos agora. Então ele é um entusiasta, sim, desse projeto, é uma pessoa que abertamente, como nós, é anticomunista, é alguém que entende como é perigoso para as nossas liberdades, como é perigoso para as futuras gerações, esses governos de esquerda. É que, mais uma vez, aonde o governo comunista deu certo? Me fala aí. E para finalizar, como foi o jogo ontem? Como foi assistir o jogo da Copa do Mundo na Argentina sendo brasileiro? Ontem a gente teve o privilégio, como eu já estava aqui na Argentina, de assistir ao jogo do Brasil ali em Puerto Madero, no lugar aberto, público, as pessoas passavam ali, os brasileiros passavam, viam que a gente estava ali e sentavam onde a gente estava também para assistir o jogo juntos, e deu sorte. Foi sofrido, Foi sofrido, só que mais uma vez, não queria falar, mas foi o 22 que salvou o Brasil de perder para o Japão. Então, vamos lá, 22 na cabeça para salvar o Brasil. Tá, então, Fabi, material exclusivo aqui para nossa audiência do Jornal da Oeste, segunda edição, agradecendo aqui o excelente trabalho da nossa querida correspondente na América Latina, Maria Laura Assis, que entrevistou com exclusividade o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Fabi, bom, vamos lá, começando aqui pela Onda Azul, reunião com o Milei, o Flávio Bolsonaro vem aí construindo essas pontes ainda como pré-candidato, inclusive vem incomodando o PT quer acioná-lo na justiça em decorrência dessas alianças que ele já vem construindo aí, tanto com Donald Trump, agora com o Milei. Sabemos aí que tem outros países também que estão pelo menos num centro à direita. É verdade. Primeiro vou aqui agradecer a Maria Laura, que fez uma entrevista com temas importantes e conseguiu deixar bem leve, né? Isso é importante até para a gente compreender o pensamento crucial aí do Flávio Bolsonaro. Primeiro ele abordou, eu vou falar também do que você perguntou, mas o primeiro tema que ele abordou, que a Maria Laura perguntou, é em relação ao antissemitismo. No Brasil, isso está crescendo de uma forma que é quase inacreditável. Vamos lembrar aqui que o Lula é persona não grata em Israel, justamente porque tem-se um entendimento que ele foi um tanto antissemita, né, em relação a Israel. Ele tinha um discurso que não era pró-Palestina, né? A gente entendia, inclusive, que ele relativizava o que o Hamas é. Né? Não é o que nós achamos, é o que o mundo considera que o Hamas é, e é um grupo terrorista. Então isso é importante destacar, porque o Brasil precisa se realinhar nisso, porque antissemitismo, meu Deus do céu, né, está muito recente ainda na história as barbaridades que o antissemitismo provocou. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação às pontes internacionais que é preciso reconstruir. Quando ele vai num evento que é pró-Israel, ele já acerta em duas frentes, em relação a Israel e em relação também à Argentina. E essa proximidade de amizade, de gente jovem, né, de pessoas novas, para dar uma nova cara à política da América Latina. Então esse apoio do Milei
é essencial. E o Milei foi profundo, né? Ele falou dessa onda azul, falou da América Latina a importância, e o Brasil, além de ter um território gigantesco, nós sabemos aqui, modéstia à parte, que o Brasil é o país mais importante da América Latina quando a gente fala de geopolítica. Então, é preciso que o Brasil tenha realmente, né, essa alternância de poder e vá para a direita, para a gente poder, inclusive, fazer mais pontes com outros presidentes que foram recém-eleitos, que tem essa questão, como você disse, mais para o centro-direita e direita. E também mais um apontamento aqui que eu queria falar, em relação ao Lula, que está lá no Mercosul, e o Milei fez o quê? Não compareceu, né, no Mercosul, e isso foi uma falta sentida, justamente depois desse encontro aí com o Milei e essa expressão, né, essa declaração de amizade, tanto pessoal, quanto também apontando que futuramente, se Flávio for eleito, nós teremos novamente essa ponte reconstruída entre Brasil e Argentina, e isso é essencial. Berê, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, material exclusivo aqui para nossa audiência do Jornal da Oeste, da Revista Oeste, entrevista com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, foi uma entrevista que foi realizada pela nossa querida Maria Laura Assis, falando a respeito aqui dessa onda azul, desse encontro com o Milei, também fazendo ali a brincadeira com 22, o número aí do jogador que fez o gol que nos classificou para a próxima etapa lá na Copa. Vou começar pelo final, então, em relação a essa brincadeira, mas realmente tomou conta das redes sociais, né? A questão envolvendo o jogador que tinha o número 13, acabou ali cometendo um erro que causou o gol do Japão, e aí vem o jogador número 22 e garante a vitória. Vi vários memes em relação a isso, mas olha, alguns sites de esquerda, inclusive, né, declarados, eles chegaram a mudar o número da camisa do jogador para não admitir que ele usava a camisa 22. Vocês acreditam nisso? Pois é. Tivemos casos dessa forma. Mas olha, em relação à geopolítica, né, acho muito importante essas alianças que o senador Flávio Bolsonaro, enquanto pré-candidato à presidência da República, vem fortalecendo, não só com o Milei na Argentina, né? E ele cita muito bem a onda azul. Vamos lembrar aqui que, recentemente, Fujimori, com uma vantagem ainda que apertada, venceu as eleições no Peru. Na Colômbia também, o Espriella, candidato da direita. Então, realmente é uma onda azul que vem tomando conta desses países que recentemente experimentaram, né, e aprenderam na dor o que é ter ali um comandante, digamos assim, de esquerda, que prega o socialismo, o comunismo, e que empobrece o país economicamente, deixando o povo na miséria. Então, é isso que faz com que o eleitor queira mudar de opinião, queira mudar a forma como vota. E não diferente, aqui o senador Flávio Bolsonaro também recentemente falou sobre essa reaproximação que o Brasil deve ter com Israel. Do ponto de vista tecnológico, isso é muito importante também para o nosso país. E ele vem fortalecendo nesse segmento. Do outro lado, nós temos o presidente Lula, que segue reforçando ali, né, com quem ele quer andar junto. Então, defendendo Maduro, junto com Gustavo Petro, fazendo encontros no Foro de São Paulo nesses países e deixando de cumprir a agenda aqui no Brasil, né, continuar fornecendo, dizendo ele que está fornecendo, né, alimentos aqui produzidos pelo MST e mandando para Cuba. E é isso, né? Diga com quem tu andas e direi quem tu és. Então, isso também diz muito sobre os candidatos que concorrem, aí, os principais candidatos que concorrem à presidência da República aqui no país, Geise. Fabi, quando a gente tem esse tema em relação a essas pontes que estão sendo construídas pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, a esquerda costuma usar o argumento da soberania, né? A gente sempre costuma brincar que se tirarmos as palavras democracia e soberania é silêncio perpétuo por parte da esquerda, né? Agora, é interessante, Fabi, porque o grande ponto é o seguinte: pontes sempre são construídas e a grande questão é qual é o líder que vai defender os interesses brasileiros.
evidente que cada presidente vai defender os próprios interesses ali. Então, minha pergunta para você é no sentido também de um bloco do lado de cá para mostrar força, para se impor também, no sentido de mostrar todo o desenvolvimento, enfim, tudo aquilo de bom que nós temos aqui para o lado de cá, para os próprios Estados Unidos. Pode ser também uma possibilidade, não só essa aliança direta com os Estados Unidos, o Shield of America, que o Brasil atualmente está do lado de fora, mas que abre aí essa possibilidade de entrar caso a próxima gestão do executivo não seja a esquerda, mas também de formações de outros blocos para mostrar o poder do lado de cá. Excelente ponto. A gente sabe que o presidente Trump tem uma total simpatia pelo Milei, né? Também recebe o Milei e ele também está tentando tirar a ingerência da China, do bloco chinês, no Brasil e na América Latina. Então, obviamente, se conseguirmos eleger o Flávio Bolsonaro, né, a gente vai sim ter essas alianças retomadas. E provavelmente Trump, ainda estamos em pré-campanha, mas ele já deu a deixa, né, de que provavelmente pode apoiar aí o Flávio Bolsonaro, mas pode ser que ele deixe isso mais explícito, como fez o Milei. E a força do bloco, você disse muito bem, a América Latina tem problemas cruciais para resolver, entre elas em relação ao narcotráfico. A gente já sabe que os americanos estão ajudando e a gente só vai crescer a parte econômica, conseguir viver de melhor maneira, né, tirando o crime organizado, principalmente das ruas, que oprime, né, o cidadão, e o Nordeste que o diga. Eu sempre aponto o Ceará, porque as questões do Ceará é muito importante. Então, esse bloco feito por Milei, pelo próprio Flávio Bolsonaro e pelos outros países que já se alinharam à direita ou centro-direita, promete sim fazer um combate ao crime organizado mais atento e agir em bloco da parte comercial, não necessariamente em relação ao Mercosul. Vamos lembrar aqui que no governo Bolsonaro, Paulo Guedes tinha uma visão diferente do Mercosul. Mas essas pontes realizadas, a troca, né, de comércio é muito importante. Lembrando também que Lula nos queimou economicamente falando e comercialmente falando com a União Europeia. Então, provavelmente o Flávio, como pré-candidato ou já como candidato, também terá que viajar para a Europa para receber apoio. Todo esse apoio internacional é muito bem visto porque mostra a intenção de governar o Brasil não de forma isolada como o Brasil está, né? Esse isolamento está nos prejudicando, está deixando o Brasil fora de pautas importantes e a gente é visto, eu não gosto muito dessa expressão, mas é a verdade, como nanicos diplomáticos, né? A não diplomático é que o Brasil é considerado. Isso quando ele não é considerado, como o próprio Lula o fez, né? Persona não grata, que obviamente é pessoal a ele, mas o Brasil precisa reverter essas pontes importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Berê, replico aqui a você esse mesmo questionamento que levantei com a Fabi, um líder, um governante que consiga defender os interesses do Brasil, se aliar aos vizinhos aqui que estão nessa de centro à direita para montar aí um novo bloco. Vale ressaltar ainda, a Fabi mencionou ali a China, dentro desse bloco mesmo do BRICS que o Brasil faz parte, o Brasil conseguiu se isolar ali também. A China fazia negociação com os Estados Unidos, enfim, outros países, e nós aqui, os brasileiros, estávamos tão bélicos nesse confronto todo que até dentro do bloco nós ficamos isolados. Pois é, e esse ponto do Mercosul, né, do acordo Mercosul-União Europeia, foi um tiro no pé. O presidente Lula foi com muita sede ao pote, querendo anunciar que o acordo foi firmado ainda em janeiro, né? Em abril eles tentaram oficializar, mas não cumpriram com o mínimo que foi exigido dentro do acordo e ficou feio para o nosso país, né? Nós temos aí a Argentina, o Paraguai, que estão se fortalecendo com esse acordo economicamente falando, mas o país aqui, no caso o Brasil, nós estamos recebendo produtos que vêm da Europa, mas eles não estão recebendo os produtos, o que é produzido aqui no Brasil. Então, que acordo é esse? Não tem uma via de mão dupla, né? E nesse sentido, nós até abordamos esse tema há alguns dias atrás aqui no JDO2, até onde vai o interesse do Lula em restabelecer esse acordo. Porque um dos impactos relacionados a esse acordo seria o preço da carne aqui no Brasil a baixar por causa da lei da oferta e da demanda, né? É bem visto que também as carnes de primeira linha, digamos assim, são exportadas para a Europa
E é justamente a promessa da picanha que até hoje não foi cumprida, que talvez possa acontecer, mas por falta de cumprir regras básicas. E aí o presidente Lula, mais uma vez, não está olhando, né? Não está olhando para o país economicamente falando, para os produtores. Ele está olhando só para a sua campanha, né? E se ele perder a eleição, quem vai ficar com essa herança maldita é o próximo governo, né? Uma ingerência que foi comandada por ele nesses últimos anos, mas que nesse momento o presidente Lula não está se preocupando com isso, né? Não vejo nenhum aceno em relação a reverter essa trava que foi colocada entre Brasil e os países que integram a União Europeia, esse bloco importantíssimo. Agora, Geise, o senador Flávio Bolsonaro, ele vem fazendo esse trabalho, né, de conversar com outros países estrategicamente importantes para nós, e ele tem essa questão do pragmatismo, né? O Lula até que tentou passar uma imagem de que estava negociando com Donald Trump, né, querendo sair bem na foto, mas as máscaras caíram, inclusive dia 15 de julho está chegando, né? E novas sanções devem ser impostas aqui ao nosso país economicamente falando. Ele fica nessa aí de mandar carta, e resultado que é bom a gente não tem visto. Enquanto isso, né, o senador Flávio Bolsonaro, enquanto pré-candidato, a gente percebe que já tem ali uma interlocução muito mais direta com o governo dos Estados Unidos e traz uma esperança, principalmente para o setor do agronegócio, do ponto de vista de termos ali subsídios, né, que garantam, inclusive, que os produtos que são exportados aqui do nosso país que sejam bem pagos. E os Estados Unidos são importante, né? Ele é um país que tem uma importância do ponto de vista comercial, é um grande parceiro aqui do ponto de vista da exportação. Então, é muito visível que esse discurso do Lula em relação à soberania não cola, né? E eu queria lembrar também, só para finalizar o comentário, em relação ao Lula, que o primeiro slogan dele não era esse, né? Brasil do lado do povo, enfim, era união e reconstrução. Mas como está tudo desconstruído, ele conseguiu, né, deixar o país pior, não dá para falar em reconstrução. Então ele mudou esse slogan desde o ano passado e veio com essa história de soberania, desde que os Estados Unidos começaram a se impor em relação às sanções e impostos que também saem muito caros daqui para lá, viu, Geise?